Olá pessoal, tudo bem? Nesse screencast eu vou mostrar para você como rapidamente você pode fazer o deploy da sua aplicação Laravel 5 no Heroku. Na realidade, o Heroku, o que ele é? Ele é um PaaS, um Platform as a Service, ou seja, uma plataforma como serviço, onde você não tem que se preocupar com configuração de sistema operacional, você não tem que configurar máquina, você não tem que se preocupar com backup, absolutamente com nada. Você simplesmente sobe a aplicação numa unidade computacional deles e ele roda para você. Você não tem que se preocupar com nada além disso. É muito simples como que você trabalha com esse camarada, certo? O Heroku, ele tem um esquema de conta free também, onde você pode utilizar por não sei quantas horas, mais parecida como um free tier da Amazon AWS. Legal? A única coisa que talvez você possa estranhar um pouco no começo no Heroku é o seguinte: ele não trabalha da seguinte forma, onde você pode escolher as máquinas, qual tipo de máquina, quanto de memória e todos esses detalhes sobre qual tipo de máquina que você vai querer. Na realidade, ele trabalha com o conceito de dynos, tá? O que é um dyno para um Heroku? É uma unidade computacional onde você consegue escalar. Ele tem três tipos de dyno: dyno 1x, 2x e PX, se eu não me engano. O 1x ele tem 512 de RAM, o 2x ele tem 1 GB e o PX ele tem algo bem maior. Mas a grande sacada aqui, na realidade, é o seguinte: você pode escolher quantos dynos a sua aplicação tem disponível para rodar. E é assim que ele utiliza para escalar. Mas não vamos nos prender a esses detalhes agora, tá? Vamos nos prender a como que a gente consegue fazer o deploy da nossa aplicação. O primeiro passo que você vai fazer é criar uma conta aqui no Heroku. É muito simples, simplesmente cadastra seu e-mail, senha e o seu nome. Acabou. Não precisa nada mais disso para fazer a sua inscrição. Segundo passo que você vai precisar fazer: baixar o Heroku Toolbelt. O que é esse camarada aqui? Ele é uma CLI tool, certo? Onde você dá superpoderes no seu console para fazer contato diretamente com o Heroku. Legal? Você baixa aqui a sua CLI tool de acordo com o seu sistema operacional. Eu já instalei na minha máquina, eu estou utilizando o Mac OS X, já fiz o download, já está instalado aqui no meu computador. Uma vez que você fez o download da CLI tool dele, do Toolbelt, o que você vai fazer? Você pode fazer até o login aqui no sistema do Heroku e você vai perceber onde você pode criar diversos tipos de aplicação, inclusive aplicações PHP aqui também. Mas por enquanto a gente não vai ficar prestando muita atenção nesse dashboard aqui do Heroku. Por quê? Porque a gente vai poder criar as nossas aplicações e fazer todo o restante por linha de comando, com comandos extremamente simples, legal? Então, vamos lá. Primeiro passo que eu tenho aqui para mostrar para vocês é que eu tenho uma aplicação simples em Laravel aqui. Ela não tem nada demais, é quase um Laravel zerado, certo? E a primeira coisa que eu vou fazer aqui, na realidade, vai ser o seguinte: eu vou acessar aqui o meu console, eu vou dar um git init, certo? Para inicializar meu repositório Git, vou dar um git add ponto e o meu git commit dizendo que eu estou dando meu first commit. Bacana? Com isso, eu já tenho um repositório Git configurado certinho aqui na minha aplicação. Qual que é o segundo passo que você vai fazer? A partir de agora, a gente vai começar a utilizar os comandos da Toolbelt do Heroku. Então eu vou digitar Heroku login, certo? E eu vou entrar com o login que eu criei lá no site do Heroku. E a partir de agora, ele vai fazer o quê? Ele vai me autenticar. Feita a autenticação, quer dizer que eu já tenho um link direto com a estrutura toda do Heroku por linha de comando. Então, facilita muito a nossa vida, certo? Agora, o que a gente vai fazer agora? A gente precisa criar uma aplicação Heroku. Como que a gente faz? É muito simples. Você vai digitar Heroku create. Apenas isso. Com isso, ele já vai criar uma aplicação. Se você perceber, essa é a URL da nossa aplicação, essa é o nome da nossa aplicação e essa é a URL da nossa aplicação.
Essa nossa aplicação, ela ainda não está funcionando por uma dezena de motivos. Eu vou falar isso, você vai entender isso durante esse próprio vídeo. Agora, olha só que interessante, e é isso que você tem que ficar muito ligado. Eu acho que a grande pegadinha de colocar o Laravel 5 no Heroku tá nesse detalhe. O que o Heroku faz na realidade, pessoal? Ele, quando você sobe a sua aplicação, ele vai procurar pelo seu arquivo composer.json e ele vai identificar que isso aqui é uma aplicação PHP. Uma vez que ele entenda que isso é uma aplicação PHP, ele vai utilizar o build pack dele PHP. O que significa esse build pack? Esse build pack significa que o ambiente que ele vai gerar para você vai ser um ambiente PHP, com a configuração do PHP, para você rodar com Apache, com Nginx, não interessa, para você rodar PHP. E ele também, automaticamente, ele vai rodar o Composer tranquilamente aí para você. Agora, qual que é o grande problema? Que além do Composer.json que a gente tem aqui, a gente também tem o package.json, que é do Node.js. O que significa? O Heroku, ele também utiliza o package.json para verificar se você tem uma aplicação Node.js. Nesse caso, a gente sabe que a nossa aplicação é PHP. E a gente usa o Node aqui nesse caso apenas para rodar o Gulp e outros recursos. Mas, fundamentalmente, a nossa aplicação é uma aplicação PHP. Mas, por padrão, ele vai procurar primeiro essa aplicação como Node. Ele vai criar um Node Build Pack para a gente, ou seja, ele vai configurar o nosso ambiente primeiro como Node e não vai configurar o nosso ambiente como PHP e vai dar tudo errado. Então, qual que é a grande sacada aqui? Nós temos diversos Build Packs para o Heroku, certo? Se você acessar aqui o GitHub dele e você digitar Build Pack, você vai ver que você tem Java, Node.js, Ruby, Python, Erlang, JVM, Scala, Go, PHP, um monte, certo? Agora, o que a gente quer na realidade? A gente tem um build pack muito interessante desse camarada, que é o build pack multi, ou seja, onde você consegue configurar o seu ambiente como multiplataforma, ou seja, como Node e como PHP. E essa é a grande sacada que a gente tem que fazer. É esse camarada aqui que a gente tem que utilizar para deixar a nossa aplicação ser suportada, para a gente rodar tanto comandos Node quanto comandos PHP. Como que a gente faz isso? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai adicionar um comando chamado Heroku config add e você vai colocar isso aqui, ó, build pack igual ao caminho do nosso multi build pack. Ou seja, com isso, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que a nossa aplicação agora, ela tem um multi build pack, ou seja, ela vai instalar mais do que um build pack. Mas aonde que eu falo que ela vai poder instalar mais de um build pack? A gente tem que criar um arquivo chamado .buildpacks, onde a gente fala quais são os build packs que a gente quer que ela instale. Então, nesse caso, eu vou fazer isso aqui, ó, vim.buildpacks, e eu vou colar dois de build packs que eu estou precisando, certo? A do Node e a do PHP. Simples. Eu fazendo isso aqui, o que significa? Significa que quando eu der um push, quando eu subir a minha aplicação, ele vai instalar tanto o ambiente Node quanto o ambiente PHP para mim. Legal? Vamos fazer um teste, não vai funcionar para a gente já poder ver a nossa aplicação rodando, porém a gente já pode ver o nosso primeiro deploy que a gente vai fazer aqui no Heroku. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar o .buildpack no meu controle de versão, adicionando .buildpacks, certo? E agora eu vou dar um git push Heroku master. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar toda a minha aplicação que eu tenho e vai subir no Heroku. E além disso, o que ele vai fazer? Ele vai ver os ambientes que ele vai instalar e ele vai instalar isso aqui pra gente. Perceba, olha o que ele já está fazendo. Ele está nesse momento baixando o build pack do Node para ele instalar o ambiente Node aqui pra gente.
certo? Ó, perceba, ele está instalando o Node aqui pra gente, instalando todas as dependências e etc. Agora, o que acontece? Ele está instalando também, certo? O nosso Heroku Buildpack PHP. Perceba, ele está instalando pra gente o PHP 5.6 e ele vai fazer toda a instalação da nossa aplicação pra gente. Ou seja, ele acabou de instalar o Apache, Nginx, rodando as extensões PHP e olha só que interessante, ele está rodando o Composer aqui pra gente também. Ou seja, é tudo que na realidade a gente precisa para rodar a nossa aplicação, como que eu posso dizer? Em Laravel, nesse caso, certo? Ou seja, vai subir a nossa aplicação e a gente não vai ter problema nenhum. Ele só está terminando aqui de compilar as nossas classes, etc. E coisa comum logo depois que a gente roda o Composer. Maravilha? E prontinho. A nossa aplicação ela foi deployada, vamos dizer assim. Vamos tentar verificar se vai rodar alguma coisa da nossa aplicação? Vamos lá. Esse aqui que é o endereço da nossa aplicação para a gente rodar. Eu vou rodar aqui. E você vai ver que a gente, primeira coisa, a gente está tendo um forbidden aqui na nossa cara, tá? Então, quais são esses detalhes? Por que a gente está tendo isso? O que acontece? Se você perceber, a gente tem que setar aqui para o Heroku qual tipo de servidor que a gente quer rodar, se a gente quer rodar com Apache, se a gente quer rodar com Nginx, por exemplo. Além disso, a gente tem que falar para o Heroku qual que é o nosso document root. Legal? Por quê? A gente sabe que na nossa aplicação Laravel, a gente tem a pasta public. Cadê a nossa pasta public? A nossa pasta public, que é o nosso document root, ou seja, todas as requisições elas têm que ser apontadas para essa pasta. Se você perceber, toda hora ele está falando de um arquivo aqui chamado procfile. Legal? Esse procfile, na realidade, é o arquivo que ele vai utilizar para ver aonde e com qual tipo de servidor que a gente vai rodar a nossa aplicação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar esse arquivo aqui, certo? E agora, a gente vai fazer o seguinte ponto, a seguinte coisa aqui. Eu vou colocar isso aqui, ó. Eu estou dizendo que a nossa aplicação, certo? Com o Dino Web, aqui nesse nosso caso, ele vai rodar com o Apache 2. Legal? E o nosso document root vai ser a nossa pasta public. Apenas isso que eu vou fazer. Legal? Então, eu vou salvar esse camarada, git add procfile, git commit -m, subindo procfile aqui pra gente. E agora eu vou rodar de novo um push. Legal? Quando eu der um push pro Heroku, o que ele vai fazer? Ele vai criar todo o meu ambiente novamente e etc. Vai instalar todas as dependências, vai rodar o Composer de novo. Mas agora a gente tem o nosso procfile. Legal? E esse arquivo aqui, ele é super importante aqui pra gente. Pra quê? Pra que ele, pro Heroku saiba para qual pasta ele deve cair, para qual tipo de servidor ele vai rodar aqui no nosso caso. Legal? Então, a gente já sabe disso aqui. Vamos ver o que vai acontecer agora aqui com a gente. Sim, o deploy foi feito. Eu vou tentar acessar novamente essa minha aplicação. Vamos lá. E pronto, tá rodando a minha aplicação Laravel. Legal? Ou seja, resolvemos o nosso problema, ou seja, tá rodando a nossa aplicação, está funcionando. Bacana? A gente fez o deploy. Se você perceber, é você criar dois arquivinhos, um arquivinho chamado Buildpack e esse procfile, e dar um push que você já vai ter a sua aplicação rodando. Legal? Provavelmente demora um pouco mais do que você fala, nossa, como é complicado. É que porque eu estou tentando te explicar passo a passo. Legal? Agora você deve estar pensando uma outra coisinha, legal? Outra coisa que você deve estar pensando é o seguinte, e banco de dados? E se essa minha aplicação tivesse banco de dados? Como que funciona isso aqui? Esse que é o grande negócio. A grande especialização, vamos dizer assim, do Heroku é
com o banco de dados Postgre. Legal? Então, se você chegar aqui, for aqui em Databases, você vai ver que você vai poder criar novos bancos de dados, certo? Você tem um Dev Plan de graça para você não ter que pagar com uma aplicação rodando com Postgre. Legal? Então, por padrão, o banco de dados aqui que o Heroku ele trabalha é o Postgre. Legal? Porém, você também pode utilizar o MySQL. Como que você faz isso, tá? Se você for dar uma olhada nesse camarada aqui, ó, nos add-ons, ou seja, que a gente pode trabalhar com o Heroku, você vai ver que você tem um camarada aqui chamado ClearDB. Esse camarada é um camarada que você pode configurar, instalar na sua aplicação e você vai rodar o MySQL. E ele tem os preços deles de acordo com o tamanho, de acordo com a quantidade de conexões e coisas desse tipo. Nesse exemplo que a gente vai trabalhar, tá? A gente vai trabalhar com o Postgre para ficar mais simples, uma vez que ele já é padrão do Heroku aqui pra gente. Você pode criar de duas formas. Você pode manualmente... Opa, fui no lugar errado, né? Vamos voltar aqui. Você pode manualmente aqui em Databases, clicar em Create Database, escolher o seu plano, certo? Ele tem algumas coisas fantásticas, inclusive, com o Postgre, legal, a estrutura deles é muito bacana e a gente pode clicar e adicionar o banco de dados. Ou a gente pode utilizar linha de comando para fazer isso, certo? Você pode fazer. Se você digitar esse camarada aqui, ó, vamos fazer isso. Heroku add-ons add, Heroku PostgreSQL e RobDev é o nome do plano que você tem. Se você perceber, a gente tem o plano. Esse Dev Plan aqui é o RobDev, a gente tem esses standards, a gente tem diversos planos que a gente pode trabalhar. Legal? Então, o que a gente vai fazer aqui nesse nosso caso? A gente vai dar um Enter e ele vai criar aqui pra gente já o nosso Postgre bonitinho aqui pra gente. Legal? Tá criado aqui pra gente. Se você, inclusive, agora dar um refresh aqui, você vai perceber que você vai ver o seu banco de dados aqui, ó. Acabou de ser criado aqui pra gente. Agora, a gente sabe que a gente tem que fazer as configurações aqui para que a gente consiga rodar com o nosso banco de dados. Vamos fazer isso e vamos botar isso no nosso .env aqui no Laravel. Obviamente, você pode configurar variáveis de ambiente também na sua aplicação Heroku para ele utilizar para as conexões com o seu banco de dados. Mas eu vou fazer no nosso .env somente para simplificar aqui para a gente. Então, a gente sabe que o nosso host é esse camarada aqui. Então, eu vou chegar aqui no meu .env, certo? Então, eu vou colocar que o host é esse camarada. Eu vou falar que o database é esse camarada. Eu vou falar que o user é esse camarada. E eu vou falar que o password aqui é esse camarada aqui. Além disso, o que eu vou fazer? Eu vou na minha pasta config databases e eu vou falar que ao invés de utilizar o SQLite aqui como padrão, eu vou trabalhar com o Postgre SQL. Certo? Feito isso, a gente já tem o que é necessário para rodar a nossa aplicação. Eu vou dar um git add.env -F, né? Porque ele está no ponto git ignore. E git add, ponto, para ele colocar o nosso banco de dados aqui, ó. Então a gente tem esses camaradas. Acabou indo o meu arquivo da minha ideia. Bom, paciência, vamos lá. Git commit -m, informações de banco de dados. Certo? Agora, limpando a tela, eu vou dar um git push Heroku master para fazer novamente o deploy aqui da nossa aplicação. Bacana? Ou seja, a gente está subindo a nossa aplicação já com as configurações de banco de dados que a gente queria. Ou seja, está sendo feita novamente o deploy, ele vai instalar as dependências. Perceba que é tudo muito mais rápido agora, por exemplo, porque as coisas do Composer, por exemplo, já estão em cache. Então, esse processo ele é um pouco mais rápido aí pra gente. Bacana? Maravilha! Agora, a gente já tem a nossa aplicação com o banco de dados configurado aqui pra gente. E você deve estar pensando, poxa, mas como que eu rodo as minhas migrations? Como que eu faço todos esses tipos de coisa aqui
com o Laravel lá no ambiente do camarada. É muito fácil na realidade. A gente tem algumas migrations aqui nessa nossa aplicação, tá? Então se você for aqui em Databases, Migrations, a gente tem algumas migrations aqui, inclusive uma tabela aqui de produtos, legal? Então o que a gente vai fazer aqui nesse caso? A gente vai digitar Heroku, run, e agora a gente coloca o comando php artisan migrate, por exemplo. Quando eu der um enter, o que ele vai fazer? Ele vai atachar esse comando no terminal lá e ele vai executar esse comando aqui pra gente. Vamos ver se vai dar certo. Isso aí vai ser uma prova que o nosso banco de dados está configurado corretamente. Se você perceber, está configurado certinho porque as nossas migrations acabaram de ser rodadas, legal? Agora vamos imaginar que eu quero utilizar o Tinker lá. É muito simples também. A única coisa que eu vou fazer é rodar aqui Tinker. Ele vai atachar e ele vai dar a opção para eu utilizar o Tinker agora aqui para mim. E a gente pode fazer umas brincadeiras apenas para a gente ver alguma coisa rodando aqui da nossa aplicação com o banco de dados. Eu vou dar um use app barra produto. Vou dar aqui produto é igual a new produto. Vou falar aqui produto. Nome é igual a produto exemplo. E vou falar aqui produto descrição é igual a descrição do produto. Legal? E agora eu vou dar um produto save aqui pra gente. Ele retornou true, significa que está no nosso banco de dados, correto? Se a gente for agora para nossa aplicação aqui e eu digitar barra produtos, vamos lá. Perceba que ele já está trazendo o produto aqui do banco de dados. Ou seja, a gente tem uma aplicação Laravel rodando, certo? E simplesmente está tudo pronto, está tudo funcionando sem nenhum problema agora aqui pra gente. Você também não tem a limitação de, caso você não quiser configurar a máquina, você está tudo aí configurado e você não se preocupa em relação à parte de escalar. Você também pode acessar o Bash, aí você dá um Heroku run Bash e daí você consegue rodar os comandos aí normalmente aí para você. Maravilha? Então, parabéns, a gente já está aí com a nossa primeira aplicação rodando no Heroku. Você deve ter percebido que o processo ele é bem simples. Apesar do vídeo ter ficado um pouco longo, eu tentei passar uma série de detalhes para facilitar a sua vida, mas como você deve ter percebido, você deu um git push Heroku Master, tudo ali já vai rodando bonitinho ali para sua aplicação. Legal? Uma última dica aqui que eu quero dar aqui para você é referente à parte do Dynos, né? Que você tem que ficar ligado aqui. Vamos lá, eu vou clicar aqui nessa nossa aplicação e você vai perceber que a gente tem essa configuração aqui rodando, certo? Então, se eu der um edit aqui, você vai ver que aqui é o tipo de dyno que a gente tem. Tem o dyno 1x, 2x e o px. O 1x, ele tem um poder computacional aqui pra gente de 512 de RAM, o de 2x de 1 GB de RAM, e aqui é de super performance, onde ele te dá 8 CPUs mais 6 GB de RAM. Legal? Mas, uma vez que você seleciona o tipo de dyno, você pode escolher quantos dynos você quer para sua aplicação. Então, por exemplo, a gente só está com um. Se eu colocar 2, a gente vai ter 2 camaradas agora, dando esse poder computacional. Se eu mudar para o do 2x, o que vai acontecer agora aqui para a gente? A gente vai ter dois dynos desse tipo aqui com 1 GB de RAM. Então, na realidade, a gente sabe que a gente vai ter aqui 2 GB de RAM aqui pra gente. E você pode escalar isso aqui, basicamente, de forma infinita aqui. E você não se preocupa com nada. Você colocou, a aplicação já está pronta para rodar dessa forma. Você pode escolher os dynos também utilizando o console. Você pode utilizar. E você também pode utilizar alguns add-ons que o Heroku tem, onde ele gerencia os dynos para você. Ou seja, se você tem um monte de acesso naquele momento, ele aumenta o dyno. Se ele vê que a sua aplicação não está precisando de tanto, ele diminui. Então ele faz esse gerenciamento aí
para você também. Bacana? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Aqui tem mais uma opção de plataforma como serviço para vocês hospedarem as aplicações de vocês. Você pode perceber que nesse momento eu estou com um banco de dados e com uma aplicação rodando sem pagar nada nesse momento. Logo, uma aplicação barata, uma aplicação, como que eu posso dizer, pequena, você consegue rodar. Além disso, se você precisar, você pode aí adicionar os seus dynos aí, e daí simplesmente você consegue ir rodando a sua aplicação. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Não esqueça de se inscrever em nossa lista VIP de Laravel para você ficar sempre ligado no que a gente está mandando com os nossos conteúdos que a gente está criando especialmente para você.